Shalom, Haverim, Haverot. Olá, meus amigos Haverim, minhas amigas Haverot. Mashlom Ra, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Quero partir de um pressuposto falando de que a Torá é um termo em hebraico que significa apontamento, instrução, direção, caminho, prumo, que ela tem uma correlata que é Iará. Iará significa acertar o alvo, ou seja, voltando mais para o contexto da época da compilação da Torá, o arqueiro que atirava arco e flecha. Então a ideia é essa, de acertar o oponente, de acertar o alvo. Então a ideia de Iará é essa, acertar o alvo. Então, como eu falei, Torá, a ideia é essa. A ideia é de instrução de Deus. Instrução de Deus, orientação de Deus. E para o povo judeu, eu vou até generalizar agora, até para aqueles mais próximos do judaísmo, como eu mesmo, a lei de Deus, a Torá, ela não tornou-se caduca, não tornou-se obsoleta, ela não é do passado. Muito pelo contrário, ela é presente, ela é dos nossos dias. Tem uns salmos que falam o seguinte, que a palavra de Deus, ela é luz e lâmpada. Luz e lâmpada, que ela ilumina e clareia. Ela mostra a direção, ela mostra o caminho, o rumo do qual nós devemos seguir, trilhar. E no tempo de Jesus, agora estou falando do primeiro século, conjuntamente com o templo lá que estava localizado em Jerusalém, a capital da Judéia era Jerusalém, e o local principal, o ponto de todos era o templo. Então temos que entender que Jesus ele viveu, ele praticou e ensinou a Torá, a lei, ou então no grego é nomos, nomos é lei, que mais tardar, agora eu vou dar um salto agora para o contexto latino, romano, no sentido estrito da palavra hebraica, Torá, da palavra grega nomos, então trouxe lex, e essa palavra lex, ela é lei de pena capital mesmo, a lei estatal é essa, é lex. Só que quando fazemos aí uma correlação entre lex no sentido jurídico e Torá no sentido de orientação, infelizmente não tem nada a ver. Por quê? Porque um é um sentido estatal, mais físico, mais biológico, do ser humano, uma lei ontológica. Já a Torá, não, é mais numa lei sobrenatural, entende? Espiritual, algo que vai além do ser humano. E a ideia é essa. A ideia é essa, que a Torá ela proporciona uma vida plena ao ser humano. Mas quando foi lá no segundo século, lá no fim do segundo e início do terceiro, um cidadão chamado Tertuliano, um grande homem, um pai da igreja, um doutor da igreja, ele usou a expressão que consta no livro
dos Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, diatike koine, nova aliança. Então, em suas homilias sobre o livro, ele deixou entender que a antiga aliança lá, então eu estou falando do Tanar, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, assim como eles cunharam, tornou-se obsoleta, caduca, envelheceu. Não serve mais para os cristãos. Bom, mas só que aí temos que entender qual que era a visão dele quando ele expressou essa ideia em seus escritos. Porque ele estava partindo de um pressuposto de que a nova aliança era o Cristo. O Cristo, ele era a própria lei viva, ambulante. E a lei dos judeus, que tornou-se caduca, obsoleta, era a lei, o livro impresso mesmo, os papiros que usava e colocava no armário, entende? Ou então, como eles falavam, no Aron HaKodesh, no armário sagrado. Mas só que ele tinha como intenção de dizer que a lei, que era o Cristo, a lei viva, não era para ficar guardada no armário, e sim para ser ensinada a todos. Então a ideia dele era essa, tá? Então, valeu.